Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, eu gostaria de destacar hoje aqui no plenário do Senado algumas ações do governo federal, do governo da presidenta Dilma, em meu estado de Roraima. Semana passada tivemos uma importante ação do governo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando o fortalecimento da agricultura familiar em meu estado. Cerca de 8.000 agricultores serão contemplados, serão beneficiados com essas ações, com essas doações que foram feitas através do Ministério do Desenvolvimento Agrário lá em Roraima. Uma outra ação que eu gostaria de destacar também é a construção de um pacto de adesão ao combate à violência contra a mulher. A ministra Eleonora Menecute esteve lá em Roraima, terça-feira desta semana, e pôde firmar compromisso com o Poder Executivo, municipal e estadual, com o sistema de justiça do nosso estado, com as autoridades no combate à violência contra a mulher. O projeto chama Pacto para o Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Está previsto dentro da aceitação desse pacto, dentro da construção desse compromisso com o poder público no combate à violência contra a mulher, a construção da Casa da Mulher Brasileira, que vai centralizar ações sociais, socioeducativas, ações de justiça, de saúde, para que a mulher vítima de violência possa procurar esta unidade que será construída ali perto da casa do vovô, da antiga casa do vovô, para o atendimento às mulheres do nosso estado. Na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apurou a violência contra a mulher, mostrou claramente o descaso que o poder público no estado trata as questões relacionadas à violência. Temos apenas uma delegacia especializada na capital de atendimento à mulher, temos apenas uma casa-abrigo. Tem toda a rede de proteção de atendimento à mulher, ela lá em Roraima está extremamente desfalcada, mostrando claramente a omissão do poder público em relação a esse grave problema da sociedade brasileira. Então, eu gostaria aqui de destacar essas duas ações do Ministério, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e do Ministério do Desenvolvimento Agrário, recentemente lá no nosso estado de Roraima. Uma dessas conquistas se deu na sexta-feira passada, quando o governo federal entregou o primeiro lote de motoniveladoras destinadas a construir e manter em boas condições as nossas vicinais, senador Mozarildo. Todos nós sabemos que as condições das vicinais em nosso estado são extremamente precárias. O nosso agricultor, o nosso produtor rural, ele não tem como escoar a sua produção. E essa motoniveladora que foi doada para os municípios, e nós articulamos a formação, a criação de um convênio entre INCRA e MDA para ajudar as prefeituras na manutenção destas máquinas. Porque nós sabemos que se não tiver um investimento para manter as máquinas em funcionamento, rapidamente elas quebram e ficam lá encostadas no pátio da prefeitura. E nós não queremos isso. Nós queremos que esse equipamento seja de extrema utilidade para o trabalhador da agricultura familiar, para os nossos produtores rurais. Os equipamentos foram entregues a 11 dos 15 municípios roraimenses, cada um recebeu uma motonniveladora Caterpillar e fazem parte da ação do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2. Esses equipamentos irão beneficiar, como já falei anteriormente, 8.000 agricultores familiares e alcançar indiretamente uma população de mais de 80.000 pessoas no nosso estado. Vão ser contemplados municípios do Alto Alegre, do Amajari, Cantá, Caroebe, Caracaraí, Mucajaí, Pacaraima, São Luís, Rorainópolis, São João da Baliza e o Iramutã. O Iramutã, inclusive, é um município de difícil acesso. Muito difícil. Então, essas motoniveladoras certamente vão facilitar a ida, da população do município do Iramutã. As 11 máquinas foram adquiridas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio de um investimento na ordem de 4 milhões, pertencentes à segunda fase de entrega
pelo PAC 2, iniciada em 2011, e irão ajudar decididamente no escoamento da produção e no deslocamento dos agricultores familiares. Então, essa é a segunda fase. A primeira fase já foi entregue no ano passado, essa é a segunda fase, e restam ainda 3 motoniveladoras no valor total de 1.200 milhões, de 1,5 milhão, que o MDA deverá entregar, totalizando as 14 prefeituras do interior. E como disse o prefeito do Alto Alegre, José de Arimatea, o nosso companheiro Teca, as motoniveladoras lá do Alto Alegre vão ajudar a manter as estradas vicinais em boas condições e contribuir também com a melhoria da área de saúde e educação do município. Porque a área de educação, senador, porque nós temos lá também a dificuldade no transporte escolar para o aluno ter acesso à sua escola rural. Por isso a importância também de, com a facilitação do tráfego, as crianças possam chegar à sala de aula no município de Alto Alegre. O Alto Alegre é o maior produtor de grãos do estado de Roraima e o segundo município em coleta de peixe e produção de tomate. Alto Alegre tem uma população cuja maioria reside na área rural. Com essa situação, com a doação desse equipamento, o município precisa garantir em condições adequadas o deslocamento dos filhos dos agricultores para as escolas, bem como a chegada de medicamentos ao município para atender a demanda da população. Então, as máquinas que recebemos fazem parte do bloco de 282 equipamentos, retroescravadeiras e motoniveladoras que o governo federal entregou na sexta-feira a 5 estados, incluindo o nosso estado de Roraima. Nesta ação geral, o governo investiu quase 67 milhões em equipamentos entregues a 1.300 municípios e que deve alcançar mais de 1 milhão de pessoas que vivem nas zonas rurais do nosso país. Em Roraima, as máquinas entregues à população dos 11 municípios, representam um investimento da ordem de 4 milhões. Mas, somados as 14 motoniveladoras já entregues e outras 17 que ainda falta o Estado receber, formarão um montante de 6 milhões e 700 mil reais. Concedo uma parte ao senador Mozarildo. Senadora Angela Portela. Vossa Excelência aborda 2 temas, no meu entender, da máxima importância para o nosso Estado. Primeiro, a violência contra a mulher, que é altíssima, e segundo, a entrega dos equipamentos, motonivelador e outros, para as prefeituras. E, como frisou Vossa Excelência, com um convênio com o INCRA e o MDA para dar manutenção a esses equipamentos. Agora, eu fico muito preocupado, não com o trabalho das prefeituras, porque o prefeito é aquele político que está ali perto, cobrado, etc. Mas me preocupa, como, por exemplo, com relação à violência contra a mulher, esse governo fica responsável por isso, porque ele já conseguiu sucatear a educação, a saúde e a segurança, tanto no que tange a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Então é preciso que nós fiquemos, digamos assim, de olho, acompanhando de perto isso, porque eu lamento que tenha o governo federal de fazer realmente via governo do Estado, porque esse governador que está lá, nós sabemos perfeitamente que há 6 anos ele só tem feito desmontar as coisas e nada de montar alguma coisa a favor do povo de Roraima. Senador Mozarildo, quero lhe dizer que nós estamos de olho. Inclusive, levamos a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para fazer diligências lá em Roraima. E no relatório final da comissão, temos como relatora a senadora Ana Rita, ficou muito claro o descaso e a omissão do poder público local no que diz respeito à construção da rede de atendimento, rede de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Então, eu queria aqui deixar muito claro que esse é um tema de extrema relevância, um tema que é caro a todos nós. E, infelizmente, nós temos claramente, no relatório da CPMI, um quadro desanimador. Mas nós esperamos que, com essa atuação forte do governo federal, com a presença da ministra Eleonora Minnecucci, assinando esse pacto lá em Roraima,
com a Prefeitura da capital, com as prefeituras do interior e com o governo do estado de Roraima, nós possamos efetivamente amarrar um compromisso para que ações concretas possam começar a acontecer no sentido de ampliar essa rede de proteção. Da parte do governo federal, já está confirmada a construção da Casa da Mulher Brasileira. E o local já foi determinado, é perto ali da antiga Casa do Vovô. Nós temos claramente que o início da construção das obras deverá iniciar ainda esse ano e até junho do ano que vem, a ministra Eleonora Menecute quer inaugurar esse importante equipamento que visa a proteção da mulher vítima de violência. Mas a gente voltando, senador Mosarido, ao tema da agricultura familiar, eu queria aqui registrar que todos os 14 municípios do nosso estado de Roraima foram contemplados. E houve critérios muito claros, critérios metodológicos previamente estabelecidos que garantiram a seleção desses 14 municípios. E os critérios foram pertencer ao programa Territórios da Cidadania, maior participação do PIB agrícola no PIB total do município, possuir maior extensão territorial, ter maior presença de agricultores familiares em relação ao total dos produtores rurais registrados no município, garantir distribuição mais equilibrada entre regiões brasileiras. Esses foram os critérios estabelecidos pelo MDA para selecionar os municípios brasileiros que se encaixavam dentro desses critérios estabelecidos. Na educação, em destaque foi a entrega de 9 bibliotecas rurais do programa Arca das Letras. Essas bibliotecas foram entregues às comunidades dos municípios de Cantá, Bonfim, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis e Uiramutã. As bibliotecas vão beneficiar as comunidades do projeto de assentamento Tatajuba 1, Vila Caxias, projeto Beija-Flor, sede da Associação dos Pescadores, comunidades indígenas Ingarumã, comunidade indígena Sabiá, Pacaraima, comunidades indígenas Enseada e o município de Rorainópolis, que é o nosso maior município do estado de Roraima. Além das máquinas, o MDA entregou também uma van do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, destinada a atender as trabalhadoras rurais nos mutirões que emitem documentos civis e jurídicos gratuitamente para o público. Esperados com muita ansiedade pelos agricultores familiares, as agricultoras familiares, os equipamentos vão reduzir consideravelmente o custo dos municípios com essa documentação que é tão importante para o exercício da cidadania da agricultura. Outra notícia igualmente alvissareira, também transmitida pela superintendência, é a de que até dezembro deste ano, o INCRA em Roraima entregará cerca de 700 títulos nas glebas Caracaraí, Cauamé, Baruana, BR-210-2, Murupu, Tacutu e Normandia. São ao todos 27 glebas federais que serão repassadas ao Estado com tamanho líquido que pode chegar a 6 milhões de hectares. Novamente ficamos animados porque com a efetiva transferência das terras, o governo do Estado precisará reconhecer a família que já está no lote e priorizar os processos do INCRA. Outra notícia muito importante para Roraima, que já anunciamos aqui, a presença da ministra Eleonora para a assinatura do termo de adesão de Roraima ao programa Mulher Viver Sem Violência do governo federal. Ele criado para integrar os serviços públicos de segurança, justiça, saúde, assistência social, acolhimento, abrigamento e orientação para o trabalho, emprego e renda dirigida às mulheres. Este programa conta com investimento de 265 milhões, sendo 137 milhões em 2013 e 127 milhões em 2014, que serão aplicados na construção dos prédios, aquisição de equipamentos, ampliações e na humanização da atenção da saúde pública, da perícia para aperfeiçoamento da coleta de provas de crimes sexuais em serviços de fronteira. Mais um mecanismo disponível para atendimento às mulheres em situação de violência em meu estado, a Casa da Mulher Brasileira, já dispõe do terreno e a previsão é de que será inaugurada até junho de 2014.
A ação vem, sem sombra de dúvida, dar maior segurança às mulheres em situação de risco da violência de gênero. Esse mal social e cultural que coloca o Brasil na 7ª posição entre 84 países em assassinato de mulheres, conforme o mapa da violência divulgado agora em 2012. Queria também destacar aqui que o relatório da CPMI, como já foi colocado aqui, que nos causou vergonha e indignação, mostrando claramente a tolerância e a omissão diante da violência doméstica que vimos pelo poder público estadual. Essa revelação da situação grave apontada na CPMI mostra claramente essa omissão em uma unidade da federação como a nossa, que ocupa a 13ª posição no mapa da violência de 2012, com uma taxa de homicídio de 5 por 100 mil mulheres, uma média que está acima da média nacional, que é de 4,6 por cada 100 mil mulheres. Boa Vista, nossa capital, e já disse outras vezes aqui dessa tribuna, e volto a repetir, que é importante destacar, aparece na 18ª posição entre as capitais mais violentas do país em homicídio de mulheres, com uma taxa de 5,6 assassinatos para cada grupo de 100 mil mulheres. Felizmente, agora com os benefícios garantidos pelo governo federal, o meu estado de Roraima vê uma oportunidade, vê uma luz no túnel para o combate à violência contra a mulher. A Casa da Mulher Brasileira, a ser construída em nosso estado, irá fazer a centralização do atendimento dos órgãos envolvidos na rede de proteção à mulher para atacar de frente o ciclo de violência que tanto nos aflige. Em Roraima temos apenas uma única delegacia no atendimento à mulher, uma única casa-abrigo, o Juizado da Violência Doméstica e Familiar, a Defensoria Pública do Estado e o Centro de Referência da Mulher que ofertam esse serviço. Como se pode ver, é uma rede reduzida que precisa ser fortalecida e ampliada. Dessa forma, com a união dos esforços dos servidores deste órgão e entidades, as vítimas da violência doméstica e de gênero terão acesso imediato ao atendimento psicossocial oferecido por equipes de requalificação e capacitação das mulheres para autonomia econômica, autoestima e independência emocional. Pensando também nas crianças que vivem em meio à violência de gênero, a casa está ainda disponibilizando uma biblioteca voltada aos filhos das mulheres vítimas de violência, porque geralmente a mulher leva o seu filho, assim também como uma central de transporte. Aliás, a primeira das 2 unidades móveis destinadas ao atendimento às mulheres do Campo da Floresta de Roraima também foram entregues durante o ato de assinatura do termo de adesão ao programa Mulher Sem Violência. Essa unidade móvel, ela vai andar pelos municípios do interior, pela área rural de todo o nosso estado, pelas comunidades indígenas, pelas vicinais, acolhendo a mulher vítima de violência, dando as orientações necessárias, fazendo com que ela busque um atendimento especializado para que ela possa sair desse ciclo de violência que tanto atrapalha o bom andamento de sua família, a satisfação e a felicidade dos seus filhos. Essa estrutura móvel está totalmente preparado para circular em áreas remotas, estruturado com notebook, roteador, pontos de internet, geradores de energia e ar-condicionado e ainda com a acessibilidade para pessoas com deficiência. Os ônibus custaram um valor unitário de R$550 mil. Quero destacar ainda aqui ações do governo federal no combate à violência da mulher, que faz parte do programa federal. O Estado terá um esforço, um reforço no atendimento às mulheres em situação de violência nas fronteiras. Brasil-Venezuela e Brasil-Guiana. O nosso estado tem fronteira dupla. Lá em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, serão destinados 440 mil com o objetivo de fortalecer e expandir o Centro Binacional criado em 2010
por força de acordo bilateral assinado pelo governo do Brasil e da Venezuela. Então, lá em Pacaraima, terá um investimento de R$440 mil para os investimentos no ciclo binacional, no centro binacional que já existe lá para atender a mulher na fronteira. Nos mesmos moldes, teremos outro núcleo instalado, que será instalado em Bonfim, na fronteira do Brasil com a Guiana. Serão alocados R$500 mil para a reforma e aquisição de equipamentos e para o aperfeiçoamento dos serviços de saúde. Enfim, caros companheiros, caros senadores, em Roraima, nós percebemos um forte investimento do governo da presidenta Dilma no combate à violência contra as mulheres roraimenses. Temos que comemorar esses investimentos, esta preocupação do governo federal. Ainda bem que temos, em nosso país, o governo com uma mulher no comando da nação, preocupada com aquelas mulheres que precisam de um atendimento especializado do Estado brasileiro, visando o combate a esta chaga que tanto aflige a sociedade brasileira. Temos aqui que destacar que a Lei Maria da Penha ganhou grande visibilidade e responde por milhares de denúncias feitas pelo Ligue 180, também implantado pelo governo federal para socorrer mulheres vítimas de morte, mulheres em risco de morte. Existem muitas críticas e muitos estudos em relação à Lei Maria da Penha, mas a Lei da Maria da Penha é muito importante e o que é preciso ser feito é a sua implementação. É dar condições a estados e municípios de implementarem, de implantarem definitivamente essa lei. Para isso é preciso ter recursos orçamentários para que a rede de proteção social que está prevista na Lei Maria da Penha possa ser implantada em todos os municípios do nosso país. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito bem, senadora Ângela Portela. Agora...